Noite. Mais uma live começando. Essa semana teve mais que uma, né? Semana que vem já vai ter mais. Acredito que mês de abril eu vou conseguir fazer várias. E vamos indo, porque tem muitas pessoas que eu quero convidar, outras que estão pedindo para participar. Estou bem feliz das pessoas que estão querendo participar, que estão se sentindo chamados a estar aqui, né? É muito interessante. Acho bem legal que as pessoas queiram estar participando desse objetivo, que é divulgar a inclusão, divulgar a dança, divulgar a cultura, falar um pouquinho sobre esses assuntos, sobre vários conceitos, né? Tudo mais, um bate-papo bem descontraído, mas para colaborar com o povo que está aqui. Eu tô só dando mais um minutinho para o pessoal entrar, convidei várias pessoas. Vou chamar a nossa convidada aqui, que é muito especial. Ela tem muito para falar, muito para contribuir com nós, né? E aí a gente vai fazendo as perguntas, vocês vão colocando os comentários e já sabe, né? Tudo que quiser, estamos à disposição para responder. Já vou chamar para nós não perder tempo. Seus amigos do Instagram, do Face, que vai ser muito bom. Oi! Boa Boa tarde. noite! Boa noite, boa tarde! Estamos bem no meio do caminho, então já boa noite, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo, Tudo obrigado bem, por ter Roberta? aceitado. Oi? Acho que deu uma travadinha. Ah, deixa eu ver se melhora agora. Vamos ver isso Tá. aqui, né? Obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que tua agenda é bem complicada, Não, mas imagina. Eu faço questão de estar aqui contigo e com todo mundo que estiver por aqui, né? Para a gente conversar um pouquinho. até fiquei pensando se agora não era horário de aula, mas eu disse, bom, se ela disse que podia. Não, com certeza. Gente, a Gislaine, a gente se conhece faz muito tempo, né? Mas depois foi se aproximando e alinhando os nossos trabalhos, nossas parcerias, que eu acho muito interessante dessa questão. Antes de nós falar e se apresentar, porque eu não faço currículo antes, eu deixo o convidado falar um pouquinho da sua história. Vamos fazer a audiodescrição, que ontem eu não fiz, até peço desculpa na live de ontem, que a gente tenta estar mais acessível possível, mas que nós também às vezes falhamos, né? Nós que estamos no meio e queremos deixar tudo dentro dos conformes, a gente às vezes se passa também. Quem que começa fazendo a descrição? Você ou eu? Pode começar, tá tranquilo. Ah, É bem tranquilo mesmo a nossa fala, que bem nada formal, por isso que eu faço dessa forma. Então, vou começar. Eu tenho a pele branca, cabelos ruivos, médio, né, ondulado. Tô com uma leve maquiagem, mas tô com um batom vermelho e uma blusa preta com umas flores brancas. E atrás a parede do meu espaço, que é todo colorido, que se eu for descrever tudo, vai longe. E eu nem sei, porque eu também descobri o quão é difícil fazer uma descrição com qualidade, na verdade, né? exato. Eu não estou muito acostumada também, mas, né, eu tenho cabelos curtos, mais grisalhos já, né? Pele branca, eu estou de óculos, não estou com muita maquiagem, costumo usar um batom mais levinho. Estou na sala da minha casa, né, num escritório montado para esses momentos, né, e para as aulas. Então, eu uso uma roupa escura também e com flores brancas, coincidentemente, Roberto. Viu? Estamos alinhados até no vestimento. Até pegando esse exemplo ontem, né, quando eu fiz a descrição da foto, da sua foto, eu fiquei pensando, será que a gente descreve
o cabelo, a cor e tal, ou se tem que se preocupar com o politicamente correto ou não. Aí eu disse, bom, né? Vamos pelo que eu tô aprendendo. Agora, antes de nós começar a falar um pouquinho do assunto e também um pouquinho da nossa história, queria que você se apresentasse aí formalmente, currículo, tudo mais, para nós. Tá, é claro, a gente sabe que é importante vocês saberem com quem estão falando, né? Ou que estão ouvindo, mas, enfim, vou falar bem resumidamente. Hoje eu sou doutoranda em artes cênicas ali da URGS, né? E por isso o assunto em questão, né? Porque é um dos focos do meu estudo. Eu fiz o meu mestrado em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo, né? Justamente já pensando sempre nessa relação com a dança. Fiz uma especialização em dança cênica e consciência corporal que trabalhava com o método Laban, né? Tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas da geração próxima, né? Do Laban, segunda, terceira geração, então fiquei muito honrada, né? De poder adquirir alguns conhecimentos a partir disso. Sou graduada em Educação Física, trabalho no ensino superior hoje, né? Aqui em Caxias. Já trabalhei também no curso de dança, né? Que foi onde eu e a Roberta nos aproximamos um pouco mais. E hoje dirijo e compartilho, né, também as cocriações com o Quarta, né? A gente cada vez vai encurtando o nome, era Quarta Parede, Dança Contemporânea, depois Quarta Parede, Processos Contemporâneos, e agora nós definimos pelo Quarta, né? Porque me parece que isso também vai dando conta de todo o nosso recado. Então, essa é um pouco assim, rapidamente, o que eu estou Sim, se nós só trabalhando falar sobre hoje. tudo, nós vamos ficar muito tempo e essa 1 hora passa rápido, né? Eu Isso. primeiro, antes de nós tocar diretamente, mas acho que está tudo interligado, na verdade, com o que eu penso, o quanto eu acho interessante que o teu trabalho verso em todos os sentidos, né? Porque não é só os corpos diversos que eu falo, mas desde que eu venho acompanhando, assistindo, o Luiz André também, né? Que é o meu primeiro professor na dança, que primeiro que sentiu o chamado a me auxiliar, mas como essa diversidade vem de uma forma natural na tua vida, no teu trabalho, que eu acho bem interessante mesmo. Se puder falar um pouquinho disso também. Sim, eu acho que realmente está bem interligado. Desde 2001, né, a gente, e esse ano completa 20 anos do Quarta, né? Desde 2001 a gente iniciou esse processo de pesquisa que estava bastante relacionados ao que cada corpo poderia contribuir, né? E então acredito que é nesse sentido que a Roberta está falando, né? Sim. Que é, ai, oi Bruno, O obrigada, pessoal já querida. está mandando os É, comentários aqui. a Neiva também antes ali, É. nossa, muito tempo que eu não via, que bacana entrar. Desculpe, eu vou fazendo comentários Sim, porque eu com acho certeza. importante, né? Fique tranquilo. E então, desde aquele momento, eu sempre levei em consideração e sempre gostei de aproximar corpos diversos, corpos com as suas potencialidades e tentar trabalhar, enfatizar o que cada um acreditava ter ou o que gostaria, né, de trabalhar. Então, nesse sentido, eu me sinto uma pessoa muito feliz com o meu trabalho nesse aspecto, porque eu sempre tive pessoas que se identificavam com essa linha de pesquisa, porque eles acabam sendo parte e participante mesmo, né, colaborativa dos trabalhos. Não fica uma coisa de autoridade,
de uma autoridade coreográfica, né? Fica algo mais relacionado com a pesquisa propriamente dita, a partir do que cada um tem para expor E no eu também trabalho. acho a questão não só dos corpos, mas das linguagens, né, que são utilizadas, porque diversidade é muito mais do que, né, só Exato, só corpos e corpos. mentes e outras questões, que é algo que eu venho trabalhando e que você acompanha também, das dificuldades que a gente tem, às vezes, de fazer as pessoas entenderem o que, que é essa questão, né. Corpos diversos, no meu caso, veio pela questão da minha questão física e também pelo estresse que eu tinha quando falava em inclusão, né, e que vem Exato. amadurecendo de uma forma ou outra, mas diversidade é muito mais do que só corpo, né, e linguagens e trocas de conhecimentos, de experiências, é muito amplo tudo isso, né. Exato. Oi, Val, oi, Iro. Que bom que vocês estão aqui. Que bom, público novo também. Eu costumo dizer que eu gosto e já vem há muito tempo trabalhando com essa questão do híbrido, né? Das linguagens híbridas. Então, logicamente, isso também vem em função de acreditar nessa dramaturgia como uma prática, né? No conceito que eu acho que eu já posso ir entrando porque vai acabar Pode, puxando toda essa com relação certeza. que que o conceito de dramaturgia ele está muito mais ligado à prática do que propriamente a um conceito, né? Por que que a gente costuma dizer isso? Porque é na prática que ela se dá, né? Pelo menos na dança. A gente sabe que antigamente, né, nos anos antes dos anos 80, 90, a dramaturgia estava muito mais ligada à ênfase teatral, né, às questões teatrais. E de certa forma Desculpa, o Bruno que pediu se eu fiz uma apresentação. Sim, sou eu que participo das aulas da Gislaine e de outros momentos também. exato, exato. A É, gente tem uma troca muito grande aí, né, Beta? sim. E nesse sentido, desde dos anos 80 e 90, principalmente Holanda, Bélgica, né, que eles começam a pensar nessa nova dramaturgia. Então, revisitando um pouco e articulando isso um pouco mais na dança, né? E por isso essa mudança também, essa hibridização, essa relação, né? Porque essas estratégias de possibilidades na cena, essas escolhas é que definem o que a gente chama de dramaturgia, né? Sim. Tu vai me perguntando aí, Betinha, o que tu Não, pode, tiver mas pode continuar ali, curiosidade. porque eu já gostei, pode continuar. Ah, olha que legal. O Sim, Marlon tá na UFPEL. Ótimo, que com bacana. certeza. Então, gente, quando a gente fala que a dramaturgia como prática, e se pensarmos que no teatro tinha um texto dramatúrgico e por isso a dramaturgia no teatro ela partia de uma escrita, né, de um formato mais concreto, na dança a gente vê essa diferença. Ou agora também acredito que no teatro mais atual isso também já tenha se mesclado e tenha esse híbrido de não ser mais só a ênfase no texto, né? E sim de uma forma na própria construção e nas próprias escolhas do que vai ser mostrado, né? Do que vai se levar à cena. E lógico, né? Aí por isso a gente passa por diferentes estratégias e diferentes processos criativos que vão, consequentemente, transformar em diferentes dramaturgias. Dramaturgia não é algo que você possa definir como único agora, porque daqui a 5 anos outras coisas ocorrerão e farão parte desse repertório dramatúrgico, né? Vem até um Então, pouco a calhar com o que eu estava fazendo antes. Eu estava num curso de videodança com a
Fernanda Amaral do Dança Sem Fronteiras, e aí ela estava falando justamente disso, né? De onde que se enquadra, que caixinha que se enquadra cada termo, cada questão, porque aí questionaram para ela da diferença dos clipes e do vídeo dança. Claro que tem, diz ela, mas como vai evoluindo e os conceitos também vão mudando, diz ela, não posso te dizer que é só isso ou só aquilo, sabe? Então, Exato. E aí, quando a gente fala dessa relação com a dramaturgia, eu acho que é essa forma de gerar o material, né, de pesquisa. sim. Ela está muito ligado a como eu gero, qual a relação que isso vai ter com o público, no sentido das minhas escolhas, dos resultados. E, consequentemente, a partir dos anos 90, isso começa a se ampliar. E aí vem os nomes de dramaturgia plural, dramaturgia expandida, coreografia expandida, né? Que são ideias de algo que não se encerra, né? E que se mantém sempre aberto para novas possibilidades. Acho que esse é um dos pontos mais importantes que a dramaturgia hoje ela instiga, né? E que eu posso estar falando da dramaturgia por diversos aspectos. Eu posso falar da questão da própria encenação, eu posso falar do cenário, da iluminação, dos próprios figurinos, eu posso fazer pequenas pequenos olhares sobre diferentes aspectos da dramaturgia, né? Mas todos eles farão parte dessa relação, inclusive o corpo e a composição e a própria coreografia, né? E ou também pegando um pouquinho as nossas tecnologias assistivas, né, das pessoas com deficiência, agora pegando nessa questão Isso, de vai como aí. que pode transformar isso numa dentro da dramaturgia, né, e de não ser só uma cadeira de rodas, de não ser só uma muleta, né, pegando vários exemplos, né. Exato, porque quando você compõe essas ações, você está, né, criando um acordo entre a relação de quem está em cena, como também de quem está assistindo, do espectador, hoje virtualmente, que a gente não tem mais um nome muito específico para essa pessoa que assiste, né? Então, isso é bem fundamental. Eu gosto muito de trazer a Ana Paz, que ela além de estudiosa da dramaturgia, ela também é uma curadora e pesquisadora, e ela fala muito que alargar os campos do espectro, né? Como assim? Alargar o contexto também é importante, né? Você olhar para o contexto de uma forma ampliada para conseguir também ter essas escolhas de uma forma mais assertiva, né? Para o que você pretende. Sim, porque isso também tem a ver com a questão das pesquisas que tu pode fazer em algo que talvez tu não está acostumado ou em algo que tu queira ampliar e sair do tal dito padrão, né? Que tu só vai fazer isso se tu expandir teu olhar, né? Ou pelo menos a tua vontade em fazer isso, né? Exato. E é claro, tem uma ideia de alguns, principalmente fora do Brasil, né, de ter a figura do dramaturgista, né, e aqui no Brasil a gente costuma ter muito uma prática dramatúrgica, mas não numa figura, num sujeito, né, presente Sim. nesses estudos, e sim, às vezes, ou na mão do diretor, ou na mão do encenador, ou talvez em várias mãos, que eu acho que isso também pode ocorrer. A Ana Paz, ela sempre coloca, independente das escolhas que vão ser feitas, o fato de todos trazerem as informações que eles acreditam, que faça parte do trabalho, as referências, já é um processo dramatúrgico, mesmo que nem tudo aquilo vá fazer parte da proposta, né, no momento da cena. No finalzinho deu uma travadinha aí, não sei se é a tua internet ou a minha,
Tem alguns Eu, momentos que está dando assim uma leve interferência. tá. Eu vou falar um pouquinho mais devagar também, Mas então. pode continuar, bem tranquilo. Então, eu falei que o fato de todos articularem, trazendo suas referências, trazendo para o trabalho o seu pensamento, não deixa de ser um processo dramatúrgico, Sim, mesmo que nem tudo vá para a cena, né? Não necessariamente que sejam responsáveis pelas escolhas, mas são responsáveis pelo material que sim. vem, né? Com certeza. Isso também me fez lembrar da aula que eu fiz ontem, porque eu estou dando aula para uma menina que ela tem uma deficiência intelectual e também um pouco na parte motora. E aí eu dei um pouco do contemporâneo, depois mesclei um pouco dos outros estilos também. E aí eu pedi para ela colocar no corpo dela e ela criar, né? Deixar o tempo da criação, que logo nos primeiros encontros eu sentia a resistência dela criar, não era nem que ela não sabia, sabe? Porque assim, ela criar dentro do que é a realidade dela, não é cobrando, né, uma perfeição, um profissionalismo. E aí eu vi o quanto ela começou a se soltar e agora ela trouxe, e aí eu até brinquei com ela, agora vamos limpar esses movimentos e tu já tá com uma mini apresentação, porque ela quer muito apresentar, né? Aí depois a gente grava e mostra um pouquinho desse resultado. Mas o quanto que ela se soltou depois que ela começou, acho que se sentir mais, né, forte, se ver que ela estava conseguindo produzir dentro da condição dela, que aí tem a ver, né? Porque não é uma dramaturgia formal, tudo, mas é o que ela criou no pensamento dela junto com as aulas, né? Acho, né, bem interessante essa questão. Exato, no sentido que se pensarmos dramaturgia como prática, a prática é construída no próprio processo, né? Então, Sim, é conforme o fluxo e a evolução, não evolução no sentido de ter mais subsídios para a criação, né? Que isso vai se transformando e se reconfigurando e assim sim, por diante, né? Pensando sempre hoje que esse campo expandido ele também dá conta dessas práticas artísticas, sociais e políticas também, né? Então, claro. que a dramaturgia também ela tá nesse lugar de uma Sim, observação do nosso contexto, do nosso momento atual e das possibilidades atuais, né? Então, eu costumo trazer sempre em relação ao quarta, que é o trabalho que vivencio há bastante tempo, né? Que a quebra da quarta parede foi uma das primeiras estratégias, né? Tanto que o nome chamava quarta parede em função da gente sempre buscar essa relação com o público. sim. E que agora, num dos últimos trabalhos que a gente apresentou em 2019, chamado Entre Fatias Visíveis, tinha uma ideia de trazer pessoas do público para a cena, né? Claro, previamente era feito uma vivência com eles, né, para eles entenderem a construção do nosso trabalho, e eles participavam junto dessa cena com tendo seu lugar de fala, podendo dar o seu testemunho. E justamente que acredito que as artes hoje também são bastante responsáveis, né? E essa forma dramatúrgica me interessa. Como aproximar essa relação com o espectador, mas não sendo só uma dramaturgia do espectador, de como ele vai se comportar, mas também uma dramaturgia que traga ele para esse Sim. lugar, né, da Que foi cena. isso que eu quis comentar dessa menina, na verdade, não,
Não estou dizendo que ela já é uma, né, uma profissional, questão, mas de ela ter se sentido pertencente do lugar que ela começou a fazer parte, né? Mas não com pessoas. O nosso trabalho foi com Sim, pessoas que não dançavam, que não sim, tinham esses códigos adquiridos, né? claro. Essa Sim, dança mais sim. codificada. E então, né, estamos nesse processo de uma relação mais documental e, e também é, estudo alguns processos agora que se chamam também como mediaturgia, né? Pela essa presença virtual ou física, não só ilustrativo na cena, mas também dialógico e de novas formas de interação da cena. Nós estreamos um trabalho chamado Cartão Postal no domingo passado, né, E, Beto? E então também é tentando pensar nessa dramaturgia que tem como relação de criação um outro ambiente, né? Um ambiente virtual para que não se perca o acontecimento e a ficção, né? Essa relação entre acontecimento e ficção não fique totalmente desestruturado, que a gente tente encontrar uma nova articulação aí, né? Para a sim, cena. Porque é talvez isso que você está importante. falando é videodança, é apenas um vídeo de um espetáculo? O que que é, né? Essa nova configuração. Sim, é dança, é teatro, né? Em que caixinha que se enquadra, é Não bem, tem. bem amplo, mas Não tem mais caixinha, né? Nós estamos tentando desmembrar essas caixinhas e encontrar novas alternativas. Lógico que a gente trabalha com os conceitos de performance no sentido de que mais ou menos performático, né? No sentido de que eu tenho estruturas organizadas, mas a presença de cada um ela é muito importante, né? Então, as cenas desse último trabalho elas são consideradas como manifestos, porque sim. cada um traz uma presença muito importante do seu ponto de vista e da sua vida, né? Que não deixa Ah, de ser um testemunho também. sim, que também tem um pouco a ver com a outra a questão do contato improviso, né? Da questão do improviso, que é uma questão que me questiona muito. Ah, improvisa de qualquer forma. Eu disse, não, o improviso, que agora você falou isso, eu me lembrei. Eu disse, não, o improviso não é de qualquer forma. Tu pode pegar algo simples, algo que a pessoa está começando, mas tu precisa pelo menos trabalhar, conhecer no teu corpo. Eu nunca me esqueço da fala da Alessandra Brantes mesmo, que uma vez ela me disse, tu nunca faça numa apresentação algo que tu nunca ensaiou, pelo menos, tu nunca tentou, né, no teu momento, na tua bolha, nem que seja na tua bolha, mas nunca tente. Então, de como ensinar, e ensinar não, mas fazer as pessoas entenderem que tudo tem, né, uma lógica que precisa ser trabalhado, precisa ser pesquisado, mesmo que saia dessas caixinhas, tem que ter, né, um processo, vamos dizer assim, né? Exato. O processo, sim, ele existe e muito, muito, porque você improvisar e você continuar nesse mesmo processo, quer dizer, você, além de. Não é um improviso que você não pensa sobre o que está fazendo, né? É um improviso que você tem que ter o registro para que depois você consiga repetir e melhorar essas organizações, no sentido melhorar como for decidido que né? E que isso tenha, por si só, um aprofundamento cada vez maior para que o processo tenha um, um peso, né? E uma articulação de realmente, para realmente a gente chegar onde a gente imagina, né? Para que ele não fique superficial, seja, não se
seja um work in process, né? Ou um work in progress, que são outras Sim, situações, que é você lá improvisar e mostrar o seu improviso. Isso é uma realidade. O que a gente trabalha já é muito mais em cima dos conceitos de performance mesmo, que estudam em cima ou se articulam em favor desses processos mais criativos. sim. E até pegando um pouco a questão assim, desse meu público que eu trabalho e tal, da ideia que se tem, porque a gente sabe que querem se apresentar, os pais, os familiares, todo mundo quer enxergar isso, mas do quanto precisa fazer um processo para estar, né? Nada contra, que nem a gente falou, work in progress, um ensaio aberto, Isso. tudo mais, mas que não dá para ser tipo um dia de encontro e tu já apresentar. Se esse for o objetivo, tudo bem, né? Mas aí tu já deixa a pessoa livre. Mas se não é esse o objetivo, tu precisa um tempo, né, para amadurecer, para a pessoa se sentir bem e tal, e não fazer de qualquer forma. Eu sempre pego um exemplo que eu tive, não do meu público, mas de ter visto assim, uma pessoa com deficiência cantando, só que ela cantava toda desafinada. Mas a gente viu que esse desafinado não era o propósito, era porque ninguém não foi trabalhado o suficiente de ela estar no palco para apresentar. Então, o que está sendo destacado aí, agora já pegando um pouquinho, né? Está sendo destacado mais a deficiência ou a pessoa, ou talvez um futuro artista, um futuro profissional da área. Aí eu questiono muito, sabe? Porque tanto que eu disse que eu estava era um almoço com apresentações. Eu disse, meu Deus, tira essa pessoa do palco que está doendo meus ouvidos. Mas é porque as pessoas não se dão conta que, em vez de mostrar a potencialidade dela, está mostrando mais a deficiência, né? Que não era esse o objetivo, né? Talvez é realmente pensar que o espectador também ele precisa entender que isso é um processo e às vezes você simplesmente colocar no palco algo que a É, pessoa não está preparada, ela é importante no sentido de aprendizagem, né? De, claro. de, de uma ideia, de uma continuidade, de aprender, mas não como conceito artístico, né? Então tem que ter Não, esse cuidado. e quando eu digo isso, na verdade, que eu quis dizer no sentido de não de ser algo simples, não de ser perfeito, porque todo mundo erra, falha, mas no sentido assim, até porque quem estava por trás coordenando, dirigindo essa pessoa, dirigindo não, mas mesmo que sendo professor, também estava colocando a imagem dela, né, para ser criticada, porque está sendo criticada num sentido que acho que ela não pensou, porque se deixasse talvez essa pessoa mais um tempo fazendo aulas, fazendo encontros, o resultado e a pessoa ia estar se sentindo muito melhor do que estava sendo visto, porque quem estava aplaudindo o quê? Aplaudindo um deficiente fazendo alguma coisa. E isso me incomoda, sabe, um pouco. Não sei se eu ainda tenho muito, mas isso me incomoda, porque foi isso que apareceu. E é diferente de tu mostrar um ensaio, algo que está começando, que a pessoa está iniciando, né? Então é nisso que eu bato muito na tecla. O que eles estavam querendo mostrar, né? Dessa pessoa. Então, tu aplaudiu o ridículo ou, né, nesse sentido que eu falo. É difícil julgar também, né? Essas É um situações. julgamento, mas, né? Não sei se também eu sou muito perfeccionista e, né, tento estar sempre. Eu mesmo, nesse período do online, tenho tentado pesquisar bastante. Também mostrei meu processo do início, coisas que não estão tão bem estruturadas ainda, mas que é uma pesquisa que eu estou fazendo. Mas quando eu digo quando tu leva e tu diz que a pessoa está pronta e ela não está pronta, é nesse sentido que eu
é uma crítica mesmo, mas que me incomoda um pouco, né? Então, um pouco bastante. E eu acho que o que a gente está aqui é para falar mesmo, né, nessa relação com a Sim. dança, é das inúmeras possibilidades de processos, de formas de criar diferenciadas, Sim. e que às vezes as pessoas elas ainda é, trabalham mais Sim. na, numa conduta pouco expandida, né, de processos de Sim. criação. Porém, é óbvio que eu estou falando da dança que eu investigo, né, Sim, que é uma sim. dança ah, com- eh, que se diz contemporânea, ou que eu poderia chamar de qualquer outra relação, mas que está ligada a um processo de busca também de novos processos em cada uma das realizações, que os processos não sejam Claro. exatamente os mesmos sempre e que as pessoas Sim. também possam se diversificar para que tenham novos corpos, novos corpos de vista, né? Olha que lindo Sim. esse termo, né? Claro que é assim, que eu quis pegar, assim, talvez eu não expliquei direito, que talvez faltou um processo de criação, né? Pegando esse exemplo que eu citei, aí é uma questão minha, não é uma questão sua, mas talvez falta mais um tempo de processo de criação para chegar. Não quer dizer que a pessoa precisasse estar toda afinada e tudo, tá, mas talvez se tivesse deixado esse tempo maior de processo e de pesquisa, né, teria chegado num algo mais interessante para o que ia ser mostrado naquele dia, né? Nesse sentido que eu digo, porque eu vejo assim do imediatismo, né? Nesse sentido que eu quis falar. Então, agora acho que eu expliquei que talvez não é um dia, dois, um mês que tu está fazendo que tu tem que já estar mostrando o resultado, né? O quanto é importante e também o quanto às vezes a gente consegue chegar em algo interessante e rápido, mas também se tu ficar um tempo maior nesse processo, não vejo como problema, sabe? Que é necessário esse processo todo, essa criação, essas pesquisas, e que às vezes isso leva um tempo maior para chegar num produto, né? Na verdade. Nesse sentido que eu queria falar, né? Sim, sim. E por isso cada processo tem as suas peculiaridades e as suas Sim. escolhas, né? E aí, claro, a gente tem observações diversas e o espectador terá, a partir do seu repertório, também a sua leitura, né, sobre isso, Claro. independente de que processo Sim. seja. Então, eu acho que o mais importante aqui é entender que a dramaturgia como prática ela permite Sim. essa modificação de processos, né? E essa articulação de novos processos e de novas referências, e disso em grupos como esse nosso último trabalho, ele teve uma vertente muito mais horizontal. Na verdade, todos foram responsáveis dramaturgicamente pelos estudos, né? E claro, e até praticamente pelas escolhas também, mesmo que com alguns pontos, em alguns momentos, uma direção mais forte, em outros menos, mas isso vai se organizando a partir do próprio movimento que a gente vai dando, né? O que não pode é parar com esse movimento, porque a dramaturgia é esta prática, né? Ela está nessa Sim. prática. Esse conceito de prática dramatúrgica e não de eu venho com um conceito pronto e eu quero transformar. Não, é o próprio processo que nos permite essa forma, tá? Eu estou falando do nosso trabalho, Sim. né? Do Não, que não, eu com certeza. Tá? acredito. Eu só quis pegar um exemplo e falar desse processo que eu acho muito importante. E também de fazer uma análise e a gente pensar o que é esse processo, quer dizer, né, de um processo curto ou um processo longo, que às vezes é um processo mais extenso, e aí na dança, em qualquer sentido, às vezes fica melhor ou não, que aí é uma percepção minha, né? Vai acabar ficando melhor
e quem vai estar assistindo vai gostar mais, né? Não sei, é que essa é uma percepção minha. Eu gosto tudo muito a longo prazo, né? Então, quem pensa diferente de mim ou tal, bem-vindo, por isso bem-vindo à diversidade nesse sentido também, né? Eu gosto de coisas, de pesquisar muito mais tempo, até hoje em dia acabo colocando nos processos mais imediatos, mas eu coloco como processo, sabe? Não como um produto final, porque ainda eu penso na construção e no que pode ser melhorado e gosto dessa troca com outras pessoas, de várias pessoas dirigindo, várias pessoas trabalhando junto, né? Sim, essa horizontalidade. Até, até tem a Helena Carmona, por exemplo, ela fala muito na dramaturgia como a criação de toda a cadeia produtiva da Ah, proposta, né? Ela não fala sim. só da questão em cena, como dramaturgia pode ser a dramaturgia da performance, a dramaturgia do espectador, a dramaturgia de muito próxima de uma curadoria, né? Porque uma curadoria também é estar pensando num processo que vai chegar a alguém. Então, isso também pode se relacionar como uma ideia de dramaturgia. Então, até uma residência artística, né? Ela pode ser considerada como ela tem o seu processo dramatúrgico, porque ela faz parte de toda uma cadeia Sim. de organização, de processo. Então, por isso, quando a gente fala em dramaturgia expandida, a gente está falando em muitas possibilidades hoje, né? Porque mudou muito de 10 anos para cá. Eu estava até assistindo, existe um evento chamado Dramaturgia Plural, que tem desde o ano passado, que é com a Cláudia Miller, né, e a Suzana, que fazem Sim. esse vínculo junto com a universidade. E elas falam que. E a Ana Paz estava comentando que em 2006 ela encontrou apenas 10 livros escritos sobre dramaturgia, voltados para a dança. E que Sim. hoje isso já se ampliou muito mais, né? Então, tem sido sim um foco de estudo, porque a gente consegue interligar com outras áreas e fazer essa hibridização, e com isso também consegue observar a dramaturgia de uma maneira expandida. Com certeza. E da questão de quando a gente falava na época da graduação de dança também do material em português ou inglês, né? Como é bom que isso está se expandindo e tem mais pessoas documentando e falando de todos esses processos, de todos esses trabalhos, para ajudar ou para pelo menos tu ter uma referência, né? Para tuas pesquisas, para tuas práticas, né? Exato, exato. Tem que. Obviamente, a gente sempre tem mais literatura, né? Mas também a gente não pode desconsiderar as literaturas que não são europeias e americanas, né? A gente hoje já tem bibliografias aqui da América do Sul, da América de uma forma geral também, livros africanos, livros de outros continentes também, para que a gente consiga valorizar também outras formas de dramaturgia, né? Claro. As questões de decolonização, né? Pós-colonialistas, então que a gente tem feministas e de toda esse Sim. arcabouço, né? Que também são propostas que estão sendo exploradas nas questões de dramaturgias, né? E que nós temos muita qualidade também para cá, né? Não, nada contra, e a gente precisa do que vem, né, da Europa, da América, tudo, mas que nós temos qualidade também, né? Então, de dar valor para esse trabalho todo também. Exato, exato. Não sei se tem mais alguma coisa que tu quer colocar, expor para nós. Não gosto de deixar muito para os últimos momentos, assim, para não perder, né, e não cortar.
porque é uma aula e tá maravilhoso esse momento aqui. Ai, olha, eu é que tenho que agradecer, Beta, por poder falar um pouco do trabalho, falar um pouco desta desse aprofundamento, né, desses Sim, estudos que eu venho fazendo e que muito mais gente também está, e falar principalmente dessa nossa prática junto ao Quarta, que vem instigando muito a nossa prática de pesquisa na área da dança também, valorizando que a pesquisa ela existe, ela é uma área de estudo, né, a dança como área de estudo dentro das artes cênicas, para que não fique sempre a ideia da dança sendo assim, sempre apenas pela prática, sim, mas que a prática permita uma aproximação com o que é vivo, escrito, sentido, sim. participado com o corpo, né? Pode ser muito ampliado, né, mano? Essa questão toda. Né? E eu me lembro muito quando tu fala da pesquisa, da minha pesquisa que você me permitiu fazer e me permite fazer, e também do feedback que você acaba me passando, a Magda que estava passando aqui também, não sei se continua, porque o quanto foi importante, e eu cito muito como exemplo quando eu vou em vários lugares, até nesse próprio vídeo dança, porque eles mostraram o DVA, tipo, mostraram a Canducô e outras coisas mais. Eu disse, a minha pesquisa não está em vídeo dança, mas eu gosto de falar porque eu sempre falo do sapateado que eu consegui adaptar e o jazz, né, que eu consegui adaptar no meu corpo, porque quem estava assistindo, que aí não tem deficiência, ou talvez não convive tanto com isso, se admirou com o vídeo de V8, principalmente que ele faz com os braços, né? Então, eu acho bem interessante do momento de ter essas pesquisas e o quanto você pôde me proporcionar tudo isso. Eu gosto muito de frisar e agradecer também, porque foi muito importante para o meu crescimento, tem sido muito importante, porque agora eu também me libertei para outras pesquisas, né? Que talvez naquela época ou antes eu não era muito aberta. Imagina, eu acho que isso é um processo, Sim. né? Também nosso, um processo Com nosso certeza, também. faz parte. Por isso que eu falo assim, talvez dos meus conceitos, da minha exigência, porque é algo que eu tenho comigo e que eu tenho tentado trabalhar e melhorar, e aí às vezes eu acabo passando para os outros essa cobrança toda que talvez não precisaria ser assim. Então, é um processo nosso, meu, né, na verdade. Beta, eu acho que assim, ó, não é que seja menos exigente, são só Sim, processos diferentes, com né? certeza. Mas Sim, o fato de daí. ser mais próximo da performance, ou partir de um improviso para que depois se chegue Sim, a uma proposta, ela jamais será fácil. E para mim sim. ela é extremamente trabalhosa e demorada, e é muito e exige um cuidado imenso e uma perfeição dentro do que a gente se propôs. É que talvez o que se propõe seja um pouco É, diferente, tá? Então, sim. não, de forma alguma, qualquer um desses processos serão menos exigentes. Eles só Sim, são por caminhos diferentes, eu diria. estou, estava colocando uma percepção, uma questão minha, né? Mas concordo plenamente contigo. Queria agradecer tua participação. Se não tem mais nada para colocar, porque como eu sempre falo, esses momentos daria para a gente fazer muitas lives, muitos Não, materiais e mas tá ótimo. uma hora, um pouco menos né? Falta tempo. Não sei se quer colocar teus contatos, quem não conseguiu colocar o que gostaria aqui, se quiser procurar a Gislaine ou me procurar, e agradecer por mais essa participação e essa nossa troca mesmo. Eu é que agradeço, Beta. Meu contato é @gissaquete, né? No Insta, ou procure @quarta parede _quarta,
que tem lá os Muitos nossos... trabalhos, muito Isso. maravilhosos. É agora mais ativamente, né? Estamos no Instagram de forma mais ativa. Então, responderei a qualquer contato, a gente pode conversar mais sobre isso. E estou à disposição. Com Beta, certeza vai ter outros muito momentos. Estaremos juntas. o convite para estar aqui, querida, tá? E Obrigada. todo mundo se cuidando, por favor, né? Que o momento é tenso e trabalhando em benefício, bastante empatia, por favor. Sim, e muito obrigada pela tua aula que você passou aqui, por esse Imagina. momento. E também agradecer por ter tirado esse tempinho e sim, peço mais empatia, né, para todo mundo que está aqui, que possa passar por seus contatos, porque estamos precisando muito em todos os momentos, né. Obrigada, boa noite, Imagina, pessoal, e Beta. até a próxima. Até semana Beijão, que vem. obrigado Tchau, para quem tchau. esteve aqui. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.